Olá, boa noite, boa noite. Grande Greg. Nós já vamos começar. Boa noite a todos, boa noite Marcos, boa noite Guilherme, meu grande discipulador, né? Aí, Greg, E aí, meu filho, boa noite. boa noite, cara. Tá me ouvindo direitinho aí? O vento tá Tá atrapalhando? tudo beleza. Pessoal, os Pronto. que já estão online, as pessoas que já estão online aí, tô vendo algum. Clica no aviãozinho aí, tá? Clica no aviãozinho. Caminho para todo mundo que você puder. Estou mandando aqui também, certo? Manda para todas as pessoas que você puder. Vamos abençoar aqui as pessoas com essa palavra aqui, com esse bate-bola, né? Com o meu grande amigo, o Greg, hoje. Tá? Todo mundo aí, manda, divulga. Manda para galera. Se você tem aquela pessoa que está aí na sua mente agora que ela precisa ouvir o que vai ser dito hoje, certo? Manda para ela. Manda para ela essa mensagem porque vai ser o máximo e hoje a gente vai botar para poer, literalmente, né, Greg? Literalmente. Boa noite, pastor Reisa. Mãe espiritual já, Vitória. Vitória é lá de Palmirim. já tem gente de Palmeirinho, né, na live. Greg, eu não sei, Ah, vou até comentar, porque eu estou escutando, eu não sei se é aí. tá escutando o vento? É capaz de ser. Pronto, isso era aí mesmo. Valeu, Era Marcão. ele mesmo. Um grande abraço, cara. Oi, Marcos, Reisa. Kátia. Obrigado, pastor. Pessoal, boa noite a todo mundo que já está aí acompanhando a gente aí nessa live, tá? Se por acaso você estiver achando esse rosto meio estranho, esses dois rostos aqui estranhos aqui nessa live da comunhão, da Anglicana Comunhão aqui em Iguatu, não achem, tá? Eu sou o Daniel Paulino, eu faço parte da equipe pastoral da Igreja Anglicana Comunhão aqui em Iguatu, certo? E hoje a gente vai estar aqui dirigindo, né? Vai estar guiando aqui esse Homens de Valor, eu junto com meu amiguinho aqui embaixo, esse rapazinho aqui abençoado. Eu vou deixar que ele se apresente. Esse aqui é 10. Vai lá, fica à vontade. Boa noite a quem tá assistindo que não me conhece. Meu nome é Greg. Eu faço parte também da Anglicana aqui no Iguatu. Sou discipulado de Daniel. Ele é meu discipulador. E faço parte do Ministério Kids da igreja e hoje vou vir para participar nesse Homem de Valor para ajudar Daniel, para nós dois juntos trazermos essa mensagem que hoje está pancada. A pancada mesmo, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que, de certa forma, aflige todo mundo, né? Tanto você homem ou você mulher que esteja aqui assistindo. Esse evento, ele se chama Homens de Valor, mas isso não impede que qualquer um que esteja escutando essa palavra seja abençoado. Verdade. Nós utilizamos sempre, Daniel, de fato, essa verdade conosco, de que tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, nós para que seja Ele fazendo em nós e através de nós para abençoar a sua vida. Então, antes de iniciar, já dei uma breve introduçãozinha do que é que vai ser, mas
para detalhar mesmo, antes de começar, eu queria fazer uma oração junto com todo mundo. Se você está aqui nos assistindo, te convido aqui nesse momento a fechar seus olhos, curvar sua cabeça para orar junto com a gente nesse momento, tá? Então, Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo precioso, na presença de todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado pela minha vida, Pai. Obrigado pela vida do meu discípulo Greg, esse amigo mais chegado que irmão, esse cara que de uns tempos para cá subiu tanto no nosso conceito que eu considero um filho, literalmente. E nos abençoa, Pai. Que o Senhor nos use, que o Senhor faça o seu mover em nós e através de nós para que atinjamos as pessoas que realmente precisam ouvir essa mensagem. E assim, Pai, que eu te oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar boa noite aqui ao pessoal que está entrando, né? A primeira pessoa a entrar aqui foi minha digníssima esposa Lila, Guilherme, Marcão, né? Via, Reísa, Matheus, Yasmin, Bruna. Bruna já deu aí a mensagem dela, já colocou aí para abençoar, né? Tamires. Infelizmente aqui o suporte do celular tá em cima das pessoas. O celular que eu tô usando aqui tá travado. Mas quando eu vi aqui o nome de quem tava entrando, eu vi Vitória. Vitória é uma amiga minha de, meu Deus, sei lá, 15 anos, quando eu morava em Palmeirinha ainda. Que bom, que bom. Pessoal, se você está assistindo nesse momento, né? Hoje a gente vai falar aqui no Homens de Valor sobre medo, né? E o medo é uma coisa que a gente não está livre. Nós somos seres humanos, nós somos seres naturais e isso não, digamos assim, faz parte da nossa essência. E para começar, eu queria compartilhar com vocês uma passagem bíblica que é muito conhecida. Ela está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 25 ao 32, que diz o seguinte, vou ler aqui rapidinho. Alta madrugada dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, aterrorizados, e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Essa passagem ela é muito conhecida, né? Muitíssimas pessoas já viram, eu acho que até já presenciaram, não diretamente num barco, mas já presenciaram isso. E é uma coisa que nós temos que entender muito claramente, que nessa ocasião, Jesus ele estava no barco com seus discípulos, em meio à tempestade ele sai do barco e anda sobre as águas, né? E antes de... O que a gente tem que entender nesse meio todo é que o que eu tenho para dizer aqui, que me veio muito ao coração isso, quando eu lia esse estudo hoje, é que antes de todo romper sobrenatural, se a gente pensar para analisar, é natural a gente ter medo, né? É natural a gente ter medo. Antes de todo romper sobrenatural, é natural a gente se sentir afligido, se a gente se sentir meio com as pernas bambas ali, se vai ou não vai dar certo, né? Afinal de contas, como a gente costuma dizer, né, Greg, o novo sempre traz medo, né? A gente não conhece. Tá? Mas se você parar para analisar muito bem, você vai ver que se nesse momento você está enfrentando um medo, e olha que nesse momento atual, todo mundo, o mundo, não é todo mundo, né? O mundo está enfrentando um medo muito grande com essa questão da pandemia, né? Do Covid-19. Mas quando fui analisar direitinho, realmente foi por isso que eu coloquei essa frase, que antes de todo romper sobrenatural, é natural ter medo. Porque isso tudo que está causando esse medo para a gente é algo que está fazendo com que a gente reflita
e algo que eu tenho certeza hoje, muito plenamente, que algo sobrenatural está para acontecer. Deus está preparando algo bem maior para a gente. E é tão natural ter medo antes de qualquer, em frente a qualquer algo sobrenatural, que quando o anjo visitou Maria, você lembra bem dessa passagem, quando o anjo visitou Maria, dizendo que ela daria a luz ao Salvador, ao Filho de Deus, ela teve medo. Mas naquele momento o anjo disse, não tenha medo. Mulher, não tenha medo. Então, assim, do mesmo jeito que ocorreu com Maria, e ocorreu com outras pessoas, Pedro, que era totalmente intenso, que era o cara estourado, como a gente fala, ele pede para ir ao encontro. Só que quando ele vai, ele sente medo, né? E o que eu tenho para dizer a você nesse início de mensagem é simples, que não importa, independente do teu medo, guarde o teu coração. Guarde muito o teu coração, né? Se é onde você guarda o seu coração, onde vai estar seu tesouro, então guarde seu coração em Deus, né? Guarda o teu coração em Deus, porque é lá que ele deve estar, é lá que seu coração deve estar. Ele tem que estar nessa presença constante. E seja alguém que espalhe esperança, não seja alguém que espalhe mais medo, certo? E é com base em toda nessa situação que a gente vai falar hoje. É com base nisso tudo que a gente vai falar hoje. E quando o medo bate a porta da gente, quando ele bate a minha, a sua porta, é natural a gente sentir algumas coisas, né? Mas quando ele bate a porta, em primeiro lugar, Greg, é contigo. Deixar contigo essa passagem. Assim, quando ele bate a sua porta, antes, Daniel, se cortar a minha imagem e tal, porque a internet tá oscilando, a brisa, né, tá aquelas maravilhas, se cortar meu áudio em algum momento, avisa aí que eu repito, viu? Perfeito. Pronto. Quando o medo bater a sua porta, a primeira coisa que você tem que pensar e lembrar é que sentir medo é normal. É normal sentir medo. É normal porque somos humanos, sentimos medo, somos de carne. Pedro sentiu medo. E assim, é muito comum criticar as pessoas que sentem medo, criticar, nesse caso, Pedro, por exemplo, por ter sentido medo. Afinal de contas, não foi que ele teve a coragem e disse, eu vou, pois então, se é você mesmo, eu vou aí. Primeiro ele tem aquele ímpeto de ter a coragem, e depois, quando dá um tempinho assim, aí ele começou a ter medo. O vento bate forte, ele começa a ter medo. Verdade, verdade. Só que é normal sentir medo. Ele sentia medo, nós sentimos medo. E assim, como você disse, as lives do Homem de Valor, e eu tenho percebido isso, já tem algumas semanas que a mensagem ela é edificante, tanto para homens quanto para mulheres. Mas hoje, assim, ela é também edificante para homens e para mulheres, mas, assim, tem por ser homem de valor, eu acho importante frisar uma coisa, que é o seguinte, nós, principalmente nós homens, pela forma que somos criados, pela sociedade, pelo jeito que nos é imposto, ou a imagem de masculinidade, e aí são vários motivos, não vou nem entrar aqui, não é 3 horas para falar, a gente tende a não dizer que não tem medo, ou disfarçar o medo, ou porque não é masculino. O homem não pode ter medo, o homem tem que ser corajoso, viril, o homem não tem que ter coragem de tudo. Isso gera algumas aberrações, que são pessoas que batem no peito para dizer, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. E aí, o que acontece? Muitas vezes, o medo é bom. Muitas vezes, o medo é bom. O medo te faz ser cauteloso. Se você tem medo de morrer, por exemplo, você não vai andar de moto em alta velocidade, sem capacete. Mesmo que você mora numa cidadezinha pequena que não tem Demutran, Detran, nada disso, fiscalização. Você, sozinho, vai usar o capacete por medo de morrer. Por medo das consequências daquilo ali. E por isso que muitas vezes jovens são assim, e depois com a maturidade e tal, vão tendo filhos, esposa, outras vidas, sabe que os atos dele ecoam na vida de outras pessoas, você vai criando uma cautela por medo. Você tem medo de perder sua família, você tem medo de perder o que você tem, você tem medo de perder sua família, você tem medo de perder o que você tem, você tem medo de perder o que você conquistou. Tá me ouvindo bem, Daniel? Tô ouvindo. Tu me ouviu direito ou cortou? Deu uma cortadinha agora só quando você foi perguntar se eu ouvi direito. Pronto. Tá perfeito. Porque você estava aqui carregando, aí eu perguntei. E esse medo quando faz a gente ser cauteloso,
quando você tem medo de acontecer alguma coisa. E aí, opa, eu tenho medo de que aconteça tal coisa, eu tenho medo de fazer tal coisa errada na live, eu tenho medo. Qualquer medo que você tiver, o que você faz? Opa, eu tenho medo que isso aconteça, o que é que vai evitar que isso aconteça? E aí você vai começar a tomar as precauções para que isso não aconteça mais, para que aquele medo que você tem não se concretize. Essas são as Verdade. situações que o medo é bom. E aí, nesse caso, criticar Pedro por ele ter tido medo e quando viu o vento, quando percebeu na situação que estava, ter tido pouca fé e afundado, é, é muito fácil. Mas se fosse a gente, fosse você, o que é que você faria? Você acha que você seria diferente de Pedro? Porque no versículo 30, mais adiante a gente vê que lá diz bem direitinho que quando ele sentiu o vento forte, teve medo e tal e começou a afundar. Porque também tem muito disso. É, a gente acha, ou pelo menos as pessoas acham no começo, que é o seguinte: você vai caminhar no sentido de Deus e as coisas vão facilitar para você, ou vão, pior ainda, vão sumir as dificuldades. Não vão sumir as dificuldades. O vento vai continuar forte. O vento vai continuar forte. E aí, com esse vento forte, como é que você vai agir? Você vai ser como Pedro e ter medo? Só que aí depois, Jesus segurou na mão de Pedro quando ele teve medo, porque ele também sabe que somos humanos. E quando ele entrou no barco, ele se acalmou. Se acalmou. Depois que Jesus voltou para o barco, se acalmou. E aí você tem que ter muito isso. O medo tem que ser normal se ele faz você ter precaução, se ele faz você ser cauteloso. Se ele te paralisar, você tem que ser como Pedro, que mesmo com medo você vai. Porque se ele te paralisar, o medo é prejudicial. Se o medo de paralisar, ele é prejudicial. Então, você tem que se preparar antes, saber que as dificuldades vão existir, o vento vai continuar forte, e eu vou mesmo com o vento forte. E Exato. aí, É como ele segura até na mão de colocou Deus e vai. agora que o medo nos condena, e é verdade, né? Há até frases muito, muito famosas, né, a respeito de medo, né? Uma delas se atribuída a Shakespeare diz que o medo é nosso maior inimigo, pois nos faz perder o que poderia ser nosso se não fosse o medo de tentar, né? Então, É, são coisas que acontecem. E dentro dessa parte aí do Pedro, dentro exatamente nessa vivência de Pedro, é muito normal a gente condenar pessoas que têm medo de seguir em frente por algo assim. Mas você consegue, no máximo, enxergar o outro com medo. Mas você não consegue enxergar as circunstâncias que causaram medo no outro. E isso aí é individual, é uma coisa, é muito íntima, sabe? Eu não tenho como enxergar, por exemplo, que situações te causam medo, mas eu posso te enxergar com medo e é normal do ser humano, não deveria ser, não vou nem dizer que é normal, mas é comum. É comum o ser humano querer julgar o outro porque está com medo disso ou medo daquilo. E é como você disse, né? A humanidade ela se formou fazendo com que o homem tivesse essa visão de que é um ser indestrutível, né? E aí, não posso chorar, não posso sentir medo, não posso me mostrar fraco. E aí esquece que é exatamente nas fraquezas que o nosso Deus realmente se mostra e nos faz forte. É exatamente nas nossas fraquezas, nos nossos medos, nas nossas angústias que Deus nos faz forte, né? exatamente. Se tiver algo a acrescentar, pode ficar à vontade. É exatamente isso. É, na, a gente vai ser feito forte nesses momentos de fraqueza e as pessoas, como eu disse anteriormente, as pessoas costumam achar que assim, eu vou pedir paciência, eu vou dormir e acordar paciente. Ah, eu vou pedir para ser corajoso. Eu vou pedir para ser corajoso, vou dormir e vou acordar no outro dia corajoso. E não é assim. Se você orar pedindo coragem, o que vai acontecer é situações que você vai ter medo, você Ser vai ter que corajoso. enfrentar o seu medo. Exato. É, Se você pedir paciência, vão ter situações que vão lhe apurrinhar a paciência até você aprender a ser paciente com aquilo ali. Se você pedir força, vão ter situações que vão testar a sua força, testar a sua verdade. fé. E aí, você acha que eu estou com medo, eu não consigo perder esse medo, não consigo perder esse medo, não consigo perder esse medo. Quanto mais eu oro, mais aquele coisa que eu tenho medo acontece.
justamente porque você está orando. Aquilo ali é para lhe fortalecer e você enfrentar aquele medo. Se aquele medo lhe Verdade, paralisa, não é bom. E aquilo, você vai ter que enfrentar até você não ficar mais paralisado dentro daquele medo. verdade, verdade. Verdade mesmo. E o bom é que, dando continuidade até isso aí que a gente está falando agora, é importante saber que, do mesmo jeito que você disse que quando o medo de uma hora para outra bate a porta da gente, a gente tem que entender que sentir medo é normal, como você disse. Porém, não pode ser aquele medo paralisante, mas aquele medo como instinto de sobrevivência, né? Mas o que a gente costuma ver hoje é que as pessoas mais têm se rendido ao medo que trava, que paralisa, e não confiar em quem nos fez, né? Não confiar no homem que de fato nos entregou, nos, digamos assim, que nos abençoou. E foi como eu até fiz uma postagem hoje que dizia que só quem te fez completo é que sabe quais peças estão faltando quando você está em cacos, né? Então, assim, foi Deus quem nos fez por completo, foi Ele que nos colocou aqui. Então, para mim, para você, Pastor Ítalo aí, um grande abraço, né? Entrou agora. Então, para mim, para você e para todo mundo que está assistindo, entenda isso, né? Que é normal sentir medo, mas também entenda que quando o medo bater na sua porta, você tem que sentir que aquele medo vai te causar uma dependência de Deus. O medo ele te causa essa dependência. Tem o lado bom. Olha só o que diz lá em Mateus, ainda no capítulo 14, no versículo 30. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Observe só que nesse versículo aí, Pedro, ele sentiu medo e clamou por socorro. Ele clamou por socorro naquele momento. Então, quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Deve ter acontecido com você em algum momento, com qualquer um que está assistindo aqui. Mas o medo ele causa isso. O medo ele nos causa dependência. É normal sentir medo e é mais do que comum hoje as pessoas só se remeterem a Deus na hora que estão com medo, na hora que estão com angústia e não tendo Ele como primeira opção, né? Então é muito normal. E na hora do medo, na hora do desespero, a gente lembra de chamar pelo socorro do Senhor mesmo. Não tem pra onde correr, não. A gente lembra. Certo? Só que o errado é exatamente esse ponto específico. Só lembrar do Senhor nesse momento. Na hora do medo. Né? Se, por exemplo, se você quer ser sempre dependente de Deus, como eu já disse, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque crises como essa que a gente está vivendo, situações adversas como essa que a gente está vivendo, eles não afetam a nossa fé de forma alguma. Não tem afetado a minha e eu espero que não afete a ninguém aqui. Certo? Na realidade, momentos como esse, eles revelam a qualidade de nossa fé. Se você, por exemplo, tiver medo, se estiver se sentindo fraco, talvez, na realidade, isso tenha que acontecer para que você mergulhe mais fundo em Deus. Entenda isso, né? Entenda que o medo ele é normal e te faz, sim, sentir uma dependência de Deus. Mas não vamos guardar, digamos, outras coisas a não ser Deus. Não vamos guardar o nosso coração em notícias, não vamos guardar nossos corações em postagens aí de Facebook, de grupos de WhatsApp, porque aquilo ali são feitos por homens. Eu confio na palavra, eu confio nisso aqui. Minha confiança está aqui. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. Né? E, às vezes, a gente tem que se deixar, sim, ser guiado. Né? Às vezes, se a gente se deixar ser guiado pelo medo, muito mais do que o que a gente deixa, né? E tem que começar a ser guiado, a se deixar ser guiado pela promessa de Deus em nossas vidas. Então não se deixe ser guiado pelo medo que você está nesse momento. Eu não sei se você está me ouvindo, está vendo essa live nesse momento, eu não sei quais são seus medos, eu não sei quais são suas angústias, eu não sei nada que você está passando. Mas eu senti muito forte de dizer isso. Não deixe de forma alguma que o teu medo seja algo que te trave e
que seja esse o único motivo, a única forma de fazer com que você se aproxime de Deus. Deus, ele quer que nós estejamos toda hora próximo dele. Que toda hora nós estejamos com ele, ao lado dele. Então, quando você deixa ser guiado pelo medo, né, sem perceber, a gente começa a definir os nossos limites, como você mesmo disse, Greg, agora há pouco, pelas circunstâncias. A gente estava até conversando isso agora. Quando você se deixa ser guiado pelo medo, como agora há pouco a gente estava falando que a gente consegue enxergar o medo do outro e não enxerga o que causou o outro, aquele medo, né? Quando você se deixa ser guiado pelo medo, você se deixa ser guiado pelas circunstâncias que te cercam e não pela promessa que o Senhor te deu. Então, a minha vida eu quero sim entregar na mão das promessas de Deus. Eu quero entregar nas mãos de Deus exatamente para que Ele me faça viver essas promessas, ou a mim e minha família. Então, eu não posso deixar que o medo atinja toda a minha família dessa forma, né? E se a gente for dependente e se deixar ser guiado de Deus, por Deus, né? Se a gente quer ter uma vida leve, tem dois pontos específicos que eu lembrei hoje, mas eu sempre lembrei disso, mas não nesse aspecto. Primeiro, esqueça toda palavra que lançam contra ti, que não gera uma convicção. Então, se toda palavra que te lançaram ou te lançam, que te gera dúvida, que te gera medo, que te gera um coração quebrado ali porque foi ferido por alguém, qualquer palavra que te magoou, esquece isso. Toda palavra que não gera uma convicção em você, abandona, esquece, larga isso. Joga aos pés da cruz, como a gente diz, que ele resolve. Tá? E outra coisa, a gente precisa definir uma coisa. Você quer viver as promessas de Deus na tua vida ou quer viver o medo? E eu acho que o medo, ele não é tão benéfico. Né? Eu mesmo já passei por situações de medo que me fez travar em vários momentos da minha vida. E eu não vi vantagens nisso. Né? E muitas vezes a gente tem medo até, eu não sei, Greg, se você já passou por alguma situação dessa, mas eu já passei por situações onde, tipo, eu estava me sentindo tão sujo comigo mesmo que eu tinha medo de pedir ajuda de Deus. Né? Eu acho que, não sei, alguém já deve ter passado por isso também. Isso eu acho que não é exclusividade minha. Mas a gente, até o medo de pedir ajuda de Deus a gente sente. Então a gente tem que entender que Deus quer nos abraçar mesmo no meio da bagunça que a gente tem. Mesmo no meio da bagunça que a gente é. Pode seguir, Greg. Você ia falar? Tô ouvindo. Aqui tá beleza. Ah, é porque tu tava parado aqui, eu tava ouvindo nada. A gente tem esse medo por as coisas que a gente fez, o que está fazendo, a gente, de fato, é como você falou, se sentindo sujo, e aí a gente tem medo, não como quem pensa assim, o que Deus vai pensar, mas por não se achar merecedor, sei lá, lhe gera um medo, as coisas que você faz, lhe geram um medo de procurar ajuda para essas coisas que você faz. Tá entendendo? Verdade. É como se gerasse um ciclo que você ficasse com tanto medo de agir, medo de isso. É um medo até de você sentar, orar e pedir ajuda a Deus. Como se você pensasse assim, não, eu não sou merecedor disso. Isso aí acontece mesmo. Então, é para a gente entender, né, que de fato, independente do quão sujo a gente se acha que esteja, ou do quão bagunçado a gente acha que a vida da gente esteja, Jesus, ele quer nos abraçar em meio da nossa bagunça. Pode ter certeza disso. Ele veio foi para salvar os arrependidos, foi para salvar os pecadores. Então, vamos entender isso. Né? Não vamos deixar o medo nos guiar, o medo nos dominar. Não vamos deixar o medo ser realmente o carro de apoio, né, que vai nos levar a vida fora. Né? E em terceiro lugar, Greg, que é que a gente ainda tem quando o medo bate a porta? Aqui deu uma travadinha, Greg. Não tô ouvindo. Como é? Estou dizendo em terceiro lugar, quando o medo bate a porta, o que é mais que a gente pode aprender com isso tudo? No terceiro lugar, no terceiro ponto, quando o medo bate a porta, a gente tem que lembrar que o medo ele pode ser vencido. E ele pode ser vencido
justamente como você falou, assim, é, não deixe que o medo seja o único momento que você depender de Deus. Tipo assim, eu vou tentar com todas as minhas forças aqui, aí quando não dá mais pra mim, eu tô com medo de tudo dar errado, aí, ai meu Deus, me ajuda. É, E o medo ele pode ser vencido se você tiver a certeza que ele está do seu lado, que ele é uma pessoa que pode lhe ajudar. Quanto mais você procura, mais isso vai lhe ajudar a vencer o medo. No versículo 31 do capítulo 14 que nós lemos de Mateus, diz que e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Dois pontos. O primeiro, assim, dois pontos nesse versículo que me chamam a atenção. O primeiro é que Jesus estende a mão e segura e traz Pedro de volta à superfície. E assim, Pedro estava afundando, ele segura Pedro, traz de volta à superfície. O fato de Jesus estender a mão deu de volta a coragem de Pedro para que ele não mais afundasse e conseguisse de novo andar sobre a superfície até voltar para o barco. Segundo verdade. ponto que me chama a atenção nesse versículo é o seguinte: Jesus diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas como é que tu ainda duvidou? Eu tô aqui, tô dizendo, vem, e tu ainda achou que não ia dar certo? Eu vejo isso não como se ele não soubesse que Pedro é homem de carne e que teria medo. Eu vejo isso como quem diz assim, como quem passa a imagem, tanto para Pedro, para a gente, para todo mundo, para os outros do barco, que é assim, em momento nenhum eu achei que você ia afundar. Eu tinha tanta certeza que você ia andar aqui sobre a água que eu me espantei de você ter duvidado. É, Às vezes, a gente não acredita em nós, não acreditamos em nós mesmos, não acreditamos que vai dar certo, não acreditamos nisso, mas pode ter certeza, se for um propósito de Deus, ele já sabe, ele já tem certeza que vai dar certo, porque ele sabe que vai dar certo. Só que para isso você também precisa acreditar. Você não pode ser um homem de pouca fé, como Pedro foi. E quando eu imagino assim, duas coisas, a aflição de Pedro, a sensação de você estar se afogando, alguém segurar a sua mão, o alívio que é. Eu já passei por isso, literalmente e figurativamente, de estar me afogando e alguém chegar lá e me ajudar. Já passei várias situações e a sensação é de alívio. E eu imagino a calma que foi depois. A calmaria que foi depois que Jesus ter estendido a mão, que ele ter segurado a mão de Jesus e ter ido, trouxe de calmaria para o coração dele naquele momento. Isso mostra que quando Jesus está com a gente, que quando Jesus está no mesmo barco que a gente, Jesus está do nosso lado, Jesus está no mesmo barco. Quando ele está com a gente, quando ele está com a gente e nós estamos com ele também, que é importante aquilo que você falou, de não deixar para a última hora, ou não deixar só para o momento do medo. Quando ele está com a gente e nós estamos com ele no mesmo barco, não é que não vai haver ausência de medo. Assim, não é que eu vou deixar de sentir medo. Pedro sentiu medo, mas o medo ele pode ser vencido. Você exatamente. pode chegar lá, enfrentar e vencer o medo. Tem até uma frase do bispo Miguel Shoa que ele disse, né? Que o antídoto para o medo é confiar em Deus. Confiar em Deus é o antídoto para o medo. E não é... Acho que as palavras dele são bem escolhidas, que eu já bati na tecla aqui, a gente já falou. Não é que confiar em Deus vai tirar o medo. O medo está lá e você vai ter um antídoto. É para combater o medo. Verdade. Tanto que Lila até comentou aí que duas coisas que são bem verdades, né? Que uma é que a Não pessoa estou se vendo torna, os comentários. ela se torna medrosa quando é rejeitada. A pessoa, ela realmente, quando é rejeitada, ela começa a temer muitas coisas. E outra aqui foi que ela colocou que o fato de Jesus estender a mão para Pedro fez com que o medo de Pedro, naquele momento ali, cessasse. Acabou. Morreu ali. Então, abraço aí para o nosso líder do Ministério do Louvor, Saulo, acabou de entrar. Então, é Grande uma coisa Saulo. que, é uma coisa que a gente tem que entender muito firmemente, né? Que Jesus ele nos estende todo dia. Jesus ele tá com a mão estendida todo dia, a todo momento para nós. Basta com que nós
estejamos com olhos e ouvidos espirituais abertos para enxergar isso, cara, para ouvir isso, tá? A gente tem que entender isso. Então, assim, até meio que para finalizar um pouco o raciocínio do que a gente está trabalhando aqui, sentir medo é normal, isso aí foi o que a gente falou, que é a mais pura verdade, você disse isso lá no primeiro ponto. Mas aproveite isso, aproveite o medo, aproveite esse momento para se tornar mais dependente de Deus. Foi como eu falei agora há pouco, né? Crises, problemas dessa forma como estamos enfrentando, elas não vão enfraquecer nossa fé. Na realidade, ela põe em xeque a qualidade de nossa fé. Não é a quantidade de nossa fé, é a qualidade. Então, deixa Jesus entrar no barco. Ele quer entrar, ele já está no barco. Agora deixa ele guiar, deixa ele fazer o que ele sabe fazer melhor. Entrega o controle. Eu acho que eu e você já jogamos muito videogame na vida, né? Inclusive, tá? Mas olha só, uma coisa que a gente tem que entender muito é que, às vezes, nós acabamos agindo como crianças quando estão jogando videogame. Ela quer se sair melhor do que todos, quer depender só dela e não passa o controle para quem de fato sabe jogar, para passar aquela fase para ela. E é isso que a gente faz com Deus quase todo dia. Dá o controle na mão de quem sabe jogar, dá o controle na mão de quem já sabe. Entrega o controle na mão de quem já conhece o final. Ele já tinha planos para mim e para vocês desde o ventre de nossas mães. Não deixa o medo te afastar de Deus. Não deixa esse medo pôr em xeque a tua fé. Não, se aproxima mais dele. E outra, Deus não vai voltar atrás, ele não vai mudar de ideia sobre o que ele prometeu a você, não. O que ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Então não se preocupe de na hora do desespero, você clamar por ele, você chamar por ele, porque ele vai fazer igual o que ele fez com Pedro, ele vai segurar a tua mão. E como Lila bem disse aqui nos comentários, na hora que ele agarrar a tua mão, posso te dar toda certeza, teu medo vai cessar, teu medo vai cair ali. É isso que a gente tem que ter plena convicção hoje. Tá? E uma coisa que realmente aqui agora é que quando a gente fala de sentimentos ruins, Deus ele nos fez imagem e semelhança, né? Então ele não tem um sentimento ruim que seja feito por Deus, porque no céu não tem doença, então essas doenças não provêm dele. No céu não tem tristeza, não tem medo, então isso tudo não provém dele, provém de outro lugar. Então, o que eu estava pensando aqui era exatamente nesse raciocínio, tá? Tipo, que o inferno mesmo, ele tenta roubar nossa alegria todos os dias, ele tenta roubar a nossa coragem todos os dias. E existem vários ladrões de alegrias mesmo para acabar com o nosso dia. Tem dias que você pode sair de casa muito bem, e aí, seja no trabalho, no caminho para o trabalho, na escola, faculdade, não sei. Parece que seu dia acaba. E até uma frase que diz, né, que as coisas e as pessoas só têm poder na tua vida o quanto você dá a elas, né? Então, exatamente. É isso que a gente tem que entender. Pô, se as coisas, as situações na nossa vida, elas só têm um poder na nossa vida de acordo com o que nós damos a elas, então faça o seguinte, dê o poder a quem de fato merece ser dado, dê esse controle a Deus, né? Eles, os ladrões de alegria, como eu costumo chamar, eles tentam influenciar a gente todo dia, né? Tem pessoas aí que não conseguem romper com Cristo, porque nunca reconheceram a verdade, nunca reconheceram Cristo, e aí acabam criticando quem está na igreja, podem criticar a mim, criticar você que está aqui nessa live, tentando passar um pouco da experiência que nós temos com Cristo para outras pessoas. Então eu acho que todo mundo, todo cristão de verdade, já passou por isso, já foi questionado. E aí quando a gente é botado em xeque essa qualidade de nossa fé, aí é onde realmente a gente sabe até que ponto, de fato, a gente está ou não fazendo valer o sacrifício de Jesus lá por nós, né? Porque uma coisa é certa, o inferno, ele não conhece, ele não consegue mudar
as verdades de Deus, ele não consegue mudar as ações de Deus, ele não consegue mudar isso aí. Mas ele vai tentar todo dia mudar o seu coração e o seu pensamento para não receber isso. Né? Eu posso garantir a você que o inferno, ele não consegue mudar. A promessa que Deus tem para você, ele não vai mudar. O inferno não vai conseguir tocar nisso. Ele não vai conseguir tocar em nada na sua família, mas ele vai tentar te influenciar. Ele vai tentar influenciar o teu coração. Ele vai tentar te impor medo, vai tentar te oprimir. E é isso que você não pode deixar. Se você está ouvindo, é isso que você não pode deixar. Satanás nunca, em nenhum momento, ele vai anular de forma alguma o que foi a cruz, o episódio da cruz. Ele não vai mudar, certo? Ele não vai mudar. Mas o que ele vai fazer é tentar mudar a tua crença nisso. Ele não vai, de forma alguma, mudar o teu futuro, que já está escrito por Deus. Mas ele vai todo dia jogar o teu passado na tua cara. Satanás não conhece as palavras que Cristo dele, conhece as palavras que Cristo tem para ti, mas ele não tem poder de alterá-las, então ele vai atrás do teu coração. Então por isso que eu disse, mantém teu coração guardado num lugar seguro. Mantenha o teu coração guardado em Deus. Satanás em nenhum momento ele pode anular a graça, mas ele vai toda hora vai tentar impedir você de mergulhar na graça de Deus para você. Foi assim com Moisés. Ele não podia de forma alguma tocar, mudar o que Deus já tinha previsto para Moisés. Mas ele influenciou uma pessoa da época para mandar matar as crianças. E foi assim com Jesus também. O Salvador ia nascer. Ele não podia mudar isso aí, mas ele influenciou o poderoso daquela época para fazer com que pegassem e assassinassem as crianças. E daí, mesmo com medo, José e Maria obedeceram. E a gente só está aqui por causa disso. A gente só está aqui porque eles obedeceram, mesmo com medo. Porque eles confiaram em Deus, mesmo com medo. E entenda de uma vez por todas, medo só vai te afastar de Deus. Mas aproveite isso, medo, esse medo que você está, esse medo, esse momento que a gente está passando, e se aproxime mais de Deus. Não se afaste dele. Certo? Permita-se, de verdade, permita-se. A gente tem que entender isso, tá? Entenda as coisas que é muito simples. O diabo, ele conhece o nosso nome. Ele conhece o meu, conhece o de Greg, conhece de todo mundo que tá aí. Mas o diabo só nos chama pelo pecado, porque ele não pode tocar no que Deus já prometeu pra gente e nas palavras que Deus já soltou sobre a gente. Mas Deus, que conhece nossos pecados, só nos chama pelo nome. E é aí onde está a verdade disso. Entenda de uma vez por todas isso. Nós não devemos nos afastar de Deus por medo, não devemos simplesmente deixar de buscar a Deus por até medo de chegar até Ele. Não, em nenhum momento. Esquece isso. E uma frase que está atribuída a um autor desconhecido, eu estava vendo aqui agora, né? Eu não conheço esse autor desconhecido, não sei se você conhece, ele tem muita frase, né? Conheço, não, mas ele tem frase só perto, ele tem frase demais. Frase desse autor desconhecido que diz que quando o medo bater a porta, mande a fé atender e você verá que não tem ninguém lá fora. Né? Manda a fé atender quando o medo bater a tua porta. Você que está assistindo isso, essa live vai ficar salva 24 horas, né? Então, assiste, repassa para as pessoas. Sei que teve pessoas que não puderam assistir, mas uma coisa é certa, e creia nisso. O medo, ele só quer te afastar de Deus. Ele não provém de Deus. Ele provém, de fato, do inferno mesmo. O inferno, ele não pode alterar nem mudar nada do que Deus já soltou sobre nós. Mas ele vai tentar nos influenciar para que nós não usufruamos disso que Deus já tem prometido para nós. Então é aí onde está o X da questão. Não se deixe influenciar. Guarde teu coração em Deus. Saiba que sentir medo é normal, mas aproveite esse medo para se aproximar dele e não para se afastar dele. Entenda isso de uma vez por todas. Tá? E Greg, meu querido, queria agradecer por esse momento aqui contigo, cara. Eu que agradeço. Muito bom. Queria aqui também agradecer uma pessoa que acabou de entrar online aqui, Anderson Ugiete, um grande amigo aí que faz anos que eu não vejo, né? Mas, cara, brigadão aí pela presença também, certo? E, Greg, cara, muito obrigado, viu? Sou muito orgulhoso de hoje estar
sendo seu discipulador na igreja. Sou muito orgulhoso de ter você com a gente, pelo carinho e o cuidado que você tem com nossos filhos no Ministério Kids, certo? E, cara, você é nota 10, de verdade. E Samir aí, um abraço, viu, Samir? Acabou de mandar uma palminha aí, né? Grande, Samir. Greg, eu queria, cara, para encerrar esse momento, eu queria que se você pudesse fazer uma oração, cara, se puder para nós Ó, encerrarmos, pode ser? pode. Valeu, obrigado. Senhor, eu vim hoje aqui, Senhor, antes de tudo, para agradecer. Queria agradecer tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tudo que o Senhor tem feito pela minha família, tudo que o Senhor tem feito, toda a mudança. Queria agradecer, Senhor, apesar dessas dificuldades, apesar do momento que o mundo todo se encontra, nós ainda conseguimos seguir em frente. Tem pessoas hoje que não estão conseguindo, mas nós conseguimos. Eu queria agradecer o Senhor por isso. Queria agradecer por nós termos a oportunidade de estar aqui, de nos reunir, mesmo que virtualmente, para fazer esse encontro, para fazer essa live. Tomara que essa live alcance o máximo de pessoas, que alcance o máximo de pessoas que de fato precisem. E depois disso, depois de agradecer, Senhor, agradecer por tudo que tem feito por a gente, tudo que tem feito por mim, eu queria pedir, Senhor, queria pedir que o Senhor abençoasse Daniel, meu discipulador, a sua família, as pessoas que estão assistindo essa live, homens e mulheres, que sejam homens de valor e mulheres de valor, que abençoe, que tire o medo, que afaste o medo, que todas essas pessoas que estão com medo, que assistiram essa live, que se identificaram com algum ponto, ou que lembraram, que pensaram no seu medo enquanto a gente falava, que o Senhor faça com que essas pessoas consigam enfrentar esses medos, Senhor. Eu peço que elas tenham coragem e que elas tenham convicção de que o medo não vai passar, mas que ele é possível enfrentar, que as situações não é que as situações vão ser fáceis, é que eles vão ter coragem para enfrentar as situações difíceis, que eles consigam chegar cada vez mais próximo de ti, Senhor, que a mudança que está sendo feita em minha vida seja feita na vida de outras pessoas, que elas percam esse medo, que todas essas pessoas que estão assistindo, que estão precisando, a sua família, pessoas que não puderam assistir por qualquer motivo, as pessoas que estão precisando, que elas encontrem a paz, Senhor, que elas encontrem a tua paz e que elas saibam que em ti o medo pode ser vencido. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito e, por favor, olhe por essas pessoas. Amém. Amém, amém. Cara, brigadão de verdade, viu? Queria só, Brigadão. antes da gente terminar, né, dar os avisos. Dá os avisos. É que, Tá. que senão o Pode Guilherme, ficar à vontade. é, todo mundo que está assistindo, a gente da igreja, da comunhão, está tendo programação todos os dias. Nem todas vão ser para todas as pessoas, mas todas as pessoas estão sendo atingidas pelo menos um dia na semana. Segunda-feira estamos tendo momento Kids, uma salinha Kids para as crianças, contação de histórias. Eu, tia Bruna, tia Brenda, contando histórias edificantes para as crianças. Na terça-feira, TPM, Tempo para Mulheres, que ontem foi Carlília e William Neide, bênção. E você, mulher que estiver assistindo, terça-feira é o seu dia, TPM. Mas essa semana, quarta-feira, Homens de Valor, que hoje foi com a gente, e quarta que vem será com outras pessoas. Essa semana ainda, a gente vai ter quinta-feira agora. Não vai ter a célula Sinergia, que é a Sim. célula para jovens, de 12 a 17 anos. Porque nós vamos ter amanhã uma live com Bruna, líder do Ministério Kids e do Ministério de Jovens. Ela vai estar fazendo uma live com o pastor Luan da Comunhão Natal, falando sobre as polêmicas na vida cristã. Amanhã, 17 horas, dia 7. Olha, benção, já tenho certeza. Essa é a que eu quero assistir. Se tem coisa que eu sou, é uma pessoa polêmica. Essa é a que eu quero assistir. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa. Aí, amanhã tem a live com o Bruno e com o pastor Luan. Na sexta, a gente tem célula Renovo. A célula Renovo, nossa querida célula, que está acontecendo online, pelo Zoom. Peça no Instagram, no direct da igreja, no meu, no de Daniel. Rapaz, fale com a gente. Peça o link O link é só pedir. peça o link, pode pedir no meu, pode pedir no da igreja, que a célula também é demais. Ela não é tão maravilhosa quanto ela é pessoalmente, que a célula é de tudo. Acho que o meu momento preferido é a célula. E nem é porque a gente come no final, é porque é bom mesmo. Sexta-feira também a célula, também às 19 horas.
No sábado, a gente tá tendo todo sábado Momento Céu na Terra. Sábado que vem vai ter Momento Céu na Terra. Pipoco do Trovão, que nem de Reísa. Pipoco do Trovão. Momento Céu na Terra no sábado, às 5 horas, não às 17, como a Célula Renovo e como a live de amanhã. Às 17 horas, não às 19. E, por último, domingo também às 17 horas, a nossa celebração. Todo domingo a gente tem 18, celebração. 18. Ah, 18, verdade. Às 18 horas, todo domingo tem celebração. Foi colocado a internet melhor na igreja, então eu tenho fé que esse domingo agora vai passar em Instagram, Facebook, no YouTube. Vamos tentar botar em todo canto. Vamos ressuscitar o Orkut, passar no Orkut também, para todo mundo conseguir assistir Amém. a nossa celebração de domingo. Para todo mundo que também ó, a postulante Reísa, nossa pastora, nossa ministra, nossa mãe espiritual, ela realmente é inspirada. Quando é Daniel, Reísa, me desculpa, quando é Daniel, que eu gosto demais desse careca, aí eu gosto demais desse careca. Esse careca celebra como ninguém. Ele ministra na nossa vida também espetacularmente, tanto quanto Reísa. Então, independente de quem seja domingo, eu sei que vai ser show, vai ser edificante domingo. Então, amanhã tem live no Instagram da igreja. Sexta tem célula Renovo. Sábado, às 17 horas, tem o Momento Céu na Terra. E domingo, às 18, tem celebração. Isso aí tudo vai estar no Instagram da igreja, vai estar no meu, do Daniel, do de Bruno. Nós vamos passar o dia postando, que é para vocês não perderem. Exatamente. Pode ficar à vontade, gente. Se você está assistindo essa live, por acaso você não segue ainda a Anglicana Comunhão, começa a seguir aí e a gente vai postar todos os avisos aqui sem problema. Tá bom? Então, Greg, mais uma vez, cara, obrigado demais aí por esse tempo contigo. Eu que agradeço. Tá bom? O tema aqui era um tema que a gente tinha propriedade para falar, né? Eu disse, rapaz, foi bom o tema, porque medo é uma coisa que eu tenho propriedade para falar. Eu passei, o último medo que eu passei foi naquele dia que eu falei, e é engraçado, é como a gente falou. A gente foi pro PDL, no Programa de Desenvolvimento de Líderes. Reisa falou, a gente foi pro PDL no sábado, eu tava com medo, por causa de uma posição que tinha que assumir, eu com medo. O sábado o Reis falou sobre medo, sobre ter coragem, no PDL. No domingo a gente foi para celebração, aí eu fui lá para a salinha aqui para consagrar. Quando eu cheguei, Brenda, que tinha feito o estudo, tava lá, coragem, bem grande na parede para as crianças. Será que ela botou para as crianças ou foi para mim, meu Deus do céu? Quando foi depois, na hora antes de começar, a gente tava lá louvando, e Saulo tinha colocado tudo sobre você também. Aí que me tira o medo, e eu era cantando e chorando, me acabando de chorar, do lado de Carol. Eu disse, meu Deus, será que a Carol tá vendo? E nem aí, cantava chorando, que eu já desafino normal. Imagine chorando. E, cara, você olha assim e diz, vou em frente. Falei com o Andreus depois, fui pra intercessão, pedi oração para perder o medo. E Amém. O medo não é. Você fica nervoso, como eu fiquei nervoso hoje, como eu fico nervoso sempre que tem salinha aqui, mas você enfrenta. Tipo, Deus te dá a coragem para você enfrentar. Exatamente. Se só dele, né, é onde provém os melhores sentimentos que simplesmente a gente não consegue entender, eu acho que coragem com certeza é um deles. Então ele é um Deus que não desampara, né, é um Deus que é Pai, que é perfeito, que é agradável e, cara, bom demais. Ele já é bom demais. Só em eu ter acordado hoje com minha família, de estar aqui com minha família, de estar aqui com você, de estar falando aqui com vocês, para mim tá bom demais, né? Mas, de coração, um grande abraço, agradeço a todo mundo que passou aqui por essa live, tá? Foi muito bom esse momento. Obrigado à nossa pastora Reísa pela oportunidade, mais uma vez. Eu não vou deixar de honrar a sua vida, a do Guilherme, porque realmente vocês foram pessoas que Deus colocou nas nossas vidas para modificar as nossas vidas através das suas. Então é uma coisa que eu não posso deixar passar em branco e nunca vou deixar passar em nenhum momento que eu puder, tá? Muito obrigado, honro demais a vida de vocês, sou muito grato a Deus pela vida de vocês, assim como eu sou pela sua também, Greg. Nossa família lhe ama, meu amigo, não é só eu, não. Eu amo a sua família. Família como eu, viu? Família como eu, todinha. Uma família para pertencer. Oi, gente, um grande abraço e até a próxima aí, se Deus quiser. Até a próxima.